Oi, gente, aqui é a professora Leixa, ok? Hoje nós vamos dar início à nossa revisão, certo? Eu pensei em dividir a revisão em 2 momentos. Íamos entrar na segunda-feira, mas por motivos ali técnicos, questões técnicas, nós não conseguimos, tudo bem? Então peço desculpa aqui para vocês por essa videoaula, tá? Também saí atrasada, mas é porque realmente não tínhamos condições de dar aula na segunda-feira, ok? Mas vamos lá. Bom, como o simulado é amanhã, acredito que tu vai sair isso aqui na quinta-feira, mas desculpa, tá? Desculpa, não foi minha intenção. Mas são 2 questões, gente, 2 questões muito fáceis, 2 questões daquilo que a gente já viu, né? A gente já viu em sala de aula, não ia cobrar nada de vocês, que eu nunca passei pra vocês, né? Isso eu cobrei um capítulo com 2 páginas. Tranquilo, em 15 minutos tu lê esse capítulo e tu resolve as questões, tudo bem? Mas a tia Leixa vai te ajudar aqui nesse vídeo, te orientar, te dar aqui algumas oportunidades para te conseguir acertar essas questões. Tenho certeza que tu vai acertar, tenho certeza absoluta que você vai acertar. Se tu não acertar, vai ficar muito chateada. Já começa por aí a história. Muito chateada mesmo com você. Então, bora lá. Revisão dos Trios Amazônicos. Decidi dividir a revisão em 2 momentos, né? Que nem como é o final dos Vingadores, né? Guerra Infinita e o Ultimato, ok? Eu ia falar Endgame, foi Ultimato, tudo junto. Misturei. Enfim, vocês entenderam. Então, resta vocês saberem se vocês vão ser o Capitão América ou se vocês vão ser o Homem de Ferro nessa história, né? Por quê? Todo mundo sabia que essa avaliação ia chegar. Todo mundo aqui sabia, né? A avaliação, ela é que nem o Thanos, inevitável. Ok? Então, bora lá agir. Só é um capítulo muito curtinho, um capítulo muito legal, que é justamente, afinal, as colônias serviam pra quê, né? Por que as pessoas tinham colônias? Por que as nações europeias queriam ter colônias? Gente, bora lá explicar. Gente, esse momento da história é um momento de 500 anos atrás, mais ou menos, tá? Século XV. Tem que entender que a Europa, ela tá saindo da Idade Média. E a Idade Média, no final, foi bem complicada para a Europa, tá? A partir do século XI, a Europa estava passando por muitos problemas, como a própria questão da peste bubônica, peste negra, ok? Nós temos também a questão da fome, passamos pela Guerra de 100 anos, certo? Então a Europa, ela está nesse contexto. Os países que nós conhecemos hoje são os países que são formados no final da Idade Média, tudo bem? Então, assim, os países que conseguiram resolver questões políticas primeiros foram os 2 países que conseguiram se lançar além mar, que é justamente a Espanha e Portugal. Os outros países estão ali passando por muitos problemas políticos, por isso que eles não podem se jogar nas grandes navegações, né? Então, nas grandes navegações, nós temos ali os pioneiros, né? Portugal e Espanha. Tanto é que são justamente essas 2 coroas que vão assinar o quê? O Tratado de Tordesilhas, né? Onde eles vão falar, olha, vamos dividir aqui o mundo em uma linha geográfica imaginária, e um lado vai ser da Espanha, no outro lado é de Portugal. Tudo bem? Tanto é que o Brasil, que foi esse território que nós conhecemos como Brasil, nosso país hoje, ele foi uma colônia portuguesa, né? Mas assim, era só um pedacinho que deveria ser de Portugal, mas Portugal consegue se expandir por conta de toda uma onda que vai acontecer, que vocês viram no ano passado da União Ibérica, onde as coroas foram unificadas, e Portugal consegue ali tirar boa parte do território da Espanha, tudo bem? Mas olha só, o que eu quero te dizer é o seguinte, que hoje o continente americano, como você conhece hoje, tudo foi colônia de alguma nação europeia. Certo? Brasil, portuguesa. Nós temos aqui na América do Sul colônias espanholas, certo? Então a gente tem aqui, o que acontece nisso tudo é que essas nações europeias, elas querem ter colônias, porque a colônia, ela vai representar uma extensão no seu território, certo? Então esses territórios que são conquistados, nós vamos chamar de colônia, tudo bem? As nações conquistadoras vamos chamar de metrópole, certo? E esse período todo nós vamos chamar de período colonial, que vigorou aqui no Brasil durante 3 séculos, mais de 300 anos. A gente viu o período colonial,
tá? Onde o Brasil não tinha autonomia, as decisões políticas eram tomadas por portugueses, a metrópole que decidia, e tudo isso a gente viu. Aqui a gente mostra alguns mapas, tá, para vocês, gente, de como o mundo era percebido. No primeiro aqui nós temos ali a África, o continente europeu, a Ásia, antes da descoberta do continente americano. Aqui no final nós já temos o continente americano aparecendo, só um pouquinho do que ele é realmente hoje, né? Porque até aqui nesse período, em 1525, eles não tinham conhecido tudo, né? Não tinham conhecido todo o continente, ok? Ainda não tinham explorado todas essas terras. Certo? É muito bacana a gente ver os mapas antigos para ver como eles percebiam o mundo, né? Antigamente eles acreditavam que a Terra era plana, né? Hoje a gente começa a voltar nesse assunto. Meu Deus, que mente medieval. Olha só, gente, olha aqui. Essa aqui é uma ilustração de uma carta, né, decorativa, aonde as expedições vinham para cá e elas tinham que registrar o que elas estão vendo, né? Então aqui a gente pode perceber que ela vai desenhar aqui o Brasil cheio de árvores, né? Lembrando que a madeira ela é muito importante, foi um produto muito importante comercializado, ok? O pau-brasil é um exemplo muito claro disso. Então eles têm que mostrar aqui o que tu tá vendo, né? O que tu tá vendo aqui de pessoas também, tá? Mas o que tu tá vendo aqui coisas que podem ser comercializadas. Ei, manda a rota pra gente, que daqui a pouco a gente vai pra aí também, entendeu? Então é isso que serve essas ilustrações, essas cartas. Porque assim, as expedições, gente, elas têm que falar para sua colônia, para sua metrópole, tá? O que eles estão vendo na colônia, tudo bem? Então, olha só. No teu simulado vai cair uma questão para te falar sobre a funcionalidade da colônia, ok? E como funcionava essa relação metrópole e colônia. Para te entender como funciona essa relação metrópole e colônia, tu tem que entender o que era uma metrópole. Depois tu vai ter que entender o que é uma colônia. Tudo bem? Então é bem tranquilinho, né? Então a metrópole vai ser pra gente o centro político administrativo. O que seria isso, professora? Nossa, toda a organização política da colônia, quem pensa é a metrópole. Ok? Então era lá na metrópole, lá em Portugal, que eles formulavam leis. Leis essas que seriam aplicadas na colônia. Tudo bem? É lá na metrópole que eles vão falar, olha, os territórios eram muito invadidos, tá, gente? Os territórios eram muito invadidos nesse período, porque as nações europeias queriam ter colônia, queriam ter terra. Então, era um território que poderia ser muito invadido. Então, eles vão lá arquitetar planos para defender esse território. Tudo isso era pensado na metrópole. Toda a estrutura de poder, toda a estrutura de tomada de decisão era pensada na metrópole e era aplicada na colônia. Deu para entender? Entretanto, eu quero que tu pense o seguinte. Eu quero que tu pense uma coisa muito séria aqui. Na metrópole que faziam as leis que iam ser aplicadas na colônia. Perfeito. Entretanto, tu tem que saber que os colonos, eles influenciavam nessas leis, tá? Porque a galera tá lá em Portugal não sabia como funcionavam muitas coisas não. Estão decidindo de lá. Aí o colono fala, olha, essa lei aqui, ela não se aplica, não vai dar certo. Então, Portugal ia rever. Então não vai dar certo, então bora aqui redigitar, vamos aqui melhorar. Então, assim, tu tem que entender que lá formulavam as leis, mas essas leis também vão sofrer influências das pessoas que moram aqui. Isso é muito importante. Tá bom? Então, a metrópole, ela vai definir toda a estrutura de poder. Ela na metrópole, ela vai definir quem vai ser os administradores da colônia. Tudo bem? É lá na metrópole que ela vai definir as leis, certo? Mas essas leis, elas também são influenciadas pelos colonos, pelas pessoas que moram aqui, na colônia. Tudo bem? Isso tem que ficar claro pra ti. Por que tem que ficar claro, professora? Será que vai cair no simulado? É uma possibilidade. Por isso que eu tô te chamando a atenção. Então, daqui, na metrópole, as determinações da metrópole também eram influenciadas pelos colonos e colonizadores. Isso é muito importante, está até riscado aqui para te chamando a atenção. Então, te liga nessa história, que havia por mais que em Portugal formulasse as leis, essas leis poderiam ser alteradas por conta da influência dos colonos. Tudo bem? O Tratado de Tordesilhas que eu disse para vocês, né? Então, nós temos aqui as colônias e as influências espanholas e influências portuguesas. Olha só, América Central e boa parte da América do Sul são colônias espanholas, tá, gente? Ok? Os países que nós conhecemos da América do Sul, né? A gente vai ali como colônia, eram colônias da Espanha.
da América Central, olha só, América Central toda, ok? Portugal também tinha muitas colônias no continente africano, né? Por isso que na Angola se fala português, porque foi uma colônia de Portugal. Por isso que se vocês quiserem visitar o continente africano, uma dica para vocês, vão para Angola ou para Moçambique, porque eles falam português, tudo bem? Porque foram colônias de Portugal. Aí pelo menos a língua não vai ser um fator complicador para vocês, né? Olha só, gostaram? Fator complicador. Fala bonita, né? Colônias. Já falamos o que é metrópole. Professor, o que é uma colônia? Gente, a colônia para as nações europeias é uma extensão do seu território. Portugal, ele é uma coisinha insignificante em tamanho. Insignificante. Aí ela consegue ter uma colônia desse tamanho que é o Brasil. Olha só, é muita terra, tá? Então, assim, as colônias são uma extensão do território europeu, ok? É uma expansão da Europa. É a Europa para além do continente europeu. É assim que eles viam as colônias. E ter colônia é muito legal. É muito vantajoso. Primeiramente, tem mais terra. Ter terra é muito legal. Já falei isso pra ti. Poxa, Portugal era desse tamanho. Eles conseguem uma colônia desse tamanho aqui. É muito legal. Tem até o meu mapa aqui que vocês podem ver. Portugal é uma... Eu vou até mostrar, né? Porque a gente tem que trabalhar com o Pro. Bora ver aqui, Portugal. Cadê Portugal? Espanha, Portugal. Tu consegue ver Portugal? Não, porque é tão pequena. Portugal é tão insignificante. Bem aqui, Portugal. Poxa, olha o Brasil, que era colônia de Portugal. Ela é muito grande, né, cara? Olha só. A Europa é um continente pequeno, né, gente? Então, por isso que eles queriam ter terra, né? Então, bora lá. E a gente percebe. Então... ter colônia, ter mais terra. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Se nessa terra tiver ouro e prata, a gente vive o período do metalismo, tá, gente? Que é uma característica do mercantilismo. Então, assim, as nações que tinham mais ouro, que tinham mais prata, eram consideradas nações fortes. Então, se tu tem mais terra, e se nessa tem riqueza, essa riqueza vai ali pertencer a você. Vai pertencer à metrópole, ok? Então, ter terra é ter mais riqueza, ter mais poder. Porque eu estou te falando, se tu tem ouro, se tu tem muito ouro, se tu tem muita prata, tu é uma nação forte. Tu tem status de uma nação forte, ok? Então, é ótimo. Ter colônias significa ter mais terra, mais riqueza e mais poder. Tem que ficar claro para ti. Aqui é a carta, tá, gente? Da primeira folha de rosto ali do Tratado de Tordesilhas. Ok? É muito interessante, a gente problematizou no passado o Tratado de Tordesilhas, né? Que a gente fala assim... Porque falar que o Brasil ele foi descoberto... Isso aqui só entre a gente, tá? Uma curiosidade. Que o Brasil ele foi descoberto... E não foi descoberto, tá, gente? Porque não tinha uma lona em cima do Brasil que tu tirou... olha aqui o Brasil. Não. Então, olha só. O Brasil ele foi descoberto. Mas, olha só. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494. Lá no tratado eles falam assim, ó, terras a descobrir. Então eles tinham ciência que poderiam ter terras que poderiam ser descobertas, entre aspas. Aí eles falam que eles chegaram aqui no Brasil porque eles se perderam. Uma expedição com navegadores profissionais com anos de experiência se perdeu. Contar outra, né? Contar outra, Portugal, tu pensa o quê? Mas essas são as histórias não oficiais, tá, gente? Isso aqui são só mesmo para deixar o conteúdo mais enriquecido, né? A história oficial é que eles se perderam e chegaram aqui, tudo bem? Querendo encontrar as Índias. Uma nova rota para a Índia, tá? Essa é a história oficial. Mas desconfio, porque Portugal sabia que poderia ter mais terras. Tá. Eles pensam que eu sou bagunça. Querendo enganar a gente, se manque. Então, olha só. É muito importante, eu até dupliquei aqui, ó. Os territórios cobiçados pelos europeus não eram desabitados. Tá duplicado. Mesma coisa, mesmo texto. Vamos aqui para o nosso querido grande mago. Olha só, os territórios cobiçados pelos europeus não eram desabitados. Sim, muito pelo contrário. Neles haviam povos que conheciam bem o espaço e que moravam. Tanto é que esses povos, né, os indígenas, os nativos, eles vão ser muito utilizados quando a gente vai falar do extrativismo. A gente vai ver lá pra frente, né, na revisão, já foi passado para vocês.
o extrativismo e a agricultura, eles vão ser utilizados, né? Vão ser utilizados a mão de obra indígena. O trabalho indígena vai ser muito utilizado, principalmente na Amazônia. Principalmente na Amazônia, tá, gente? Então, porque eles conheciam a região. Por isso que o extrativismo, quando ele é a primeira atividade econômica feita aqui, eles contam com a mão de obra indígena, porque eles conheciam a região. Então, não eram lugares habitados. É muito importante que tu perceba isso. No 6º ano passado, meus alunos do 6º ano sabem que a gente falou sobre isso, que quando os europeus eles chegam aqui no Novo Mundo, eles desconsideram o conhecimento, o costume, os hábitos das populações nativas desses indígenas, tudo bem? Eles desconsideram, eles falam que eles não sabiam falar só porque eles não falavam o idioma deles, um absurdo. Eles falam que eles não tinham religião só porque eles não professavam o mesmo Deus que eles professavam, ok? Isso são tudo um bando de mentiras, tá? Porque ali a gente pode entender o eurocentrismo. A Europa se sentia no centro do mundo, no centro da discussão. Então, se você não era europeu, você era o estranho, você era o errado, ok? Você era inadequado. Então, eles desconsideram os costumes e os hábitos desses nativos. É muito importante que tu perceba também que o período colonial ele foi um período extremamente violento na nossa história. Certo? Extremamente violento. Porque os índios eles não vão estar passivos nesse processo de ocupação. Alguns têm índios aliados, tá? Porque é aquela questão, se você não consegue vencer seu inimigo, junte-se a ele. Tudo bem? Então, ali, mas os índios que resistiram, gente, a gente pode falar de um genocídio, né? Morte de uma grande população. Não só de um genocídio, mas a etnocídio, a morte de uma cultura. Ok? A gente está falando de um povo que foi constantemente violado no período colonial. Certo? Ok? E o que a gente sabe são pouquíssimos, é pouco comparado ao que eles eram. Não existia só um tipo de etnia aqui indígena. Existiam várias. Não existia só o tupi-guarani de idioma de fala. Não, existiam vários idiomas, várias línguas. Tudo foi destruído, né? A gente pode falar aqui que passavam para mais de 200 idiomas, 200 línguas eram faladas no Brasil. Quantos tu conhece? Né? Enfim. O processo colonizador, gente, ele deu muito certo, porque um exemplo, tu não fala as línguas dos nativos, né, dos nossos antepassados, tu fala o português. Então o processo colonizador, ele deu muito certo no Brasil. A custo de muito sangue, tá? Tem que ficar muito claro pra ti isso também. Mas enfim, bora lá. Aqui, isso é muito importante. Por muito tempo, a gente começou a perceber, aqui tá falando aqui, não podemos mais entender que a colônia era um espaço simples subordinado à metrópole. Perfeito, perfeito. Por muito tempo, acreditou-se que a metrópole, né, ela ali que orquestrava tudo, e a colônia é submissa à metrópole, tá? Tu tem que entender que metrópole e colônia, elas estão interligadas, uma depende da outra. A metrópole depende da colônia, a colônia depende da metrópole. Um exemplo, a metrópole ela vai ali pegar todos os seus recursos, né, matérias-primas que saem da colônia. A colônia também vai precisar de produtos manufaturados que vão vir da metrópole. Tudo bem? Então isso é importante, comprar os produtos que estão vindo da metrópole, certo? Precisa desses produtos. No caso assim, você sai aqui da matéria-prima, né, e vai vir aqui para ti produtos que são feitos dessa matéria-prima, tudo bem? Então é muito importante. Então olha só, mas é claro que nessa relação de metrópole e colônia, a metrópole vai ter mais vantagens, tudo bem? Não pense que não. Metrópole terá mais vantagem, mas tem que perceber que a colônia precisava da metrópole e a metrópole precisava da colônia. Então elas estão ali ligadas, ok? Por diversos fatores, ok? Então aqui a gente tem aqui, olha só. Se a metrópole precisava das riquezas produzidas na colônia, os colonos precisavam da metrópole para transformar os seus produtos do seu trabalho em riqueza, tanto para eles quanto para a metrópole, ok? Então essa relação de ligação, de interdependência entre metrópole e colônia também tem que ficar clara para ti, tudo bem? Mas é importante que tu pense quais são os produtos que são mandados da colônia, tá, gente? Né? São produtos em matéria-prima, ok? É matéria-prima.
certo? In natura. Olha só. Terminando aqui a nossa discussão da aula de hoje, bem rapidinho, né? Nem sei quantos minutos foi, mas bora lá. Para terminar, porque esse assunto é bem tranquilo, só para te entender o que é a metrópole, o que é a colônia, as relações entre elas, como que a metrópole percebia a colônia, né? Como as nações europeias vão perceber a colônia, como uma extensão do seu território, ter colônia muito bom, mais terra, mais poder, ok? Mais riquezas, certo? É importante que tu perceba o seguinte, o principal objetivo da colônia era fornecer riquezas para a sua metrópole. O principal objetivo da colônia era fornecer riquezas para a sua metrópole. Existem duas maneiras de como tu pode fornecer riquezas, tá? Primeira delas, se na tua colônia tem ouro e prata, se tu consegue descobrir minas de metais preciosos, riqueza. Outra maneira que tu pode fazer é através do comércio. Se tu não encontra ouro, se tu não encontra prata, o que tem na tua colônia que pode ser comercializado? O que tem nessa colônia, nesse território, que tem valor comercial? Isso acontece aqui na Amazônia, gente, através do comércio, tá? Por quê? Eles não encontram minas de metais preciosos no período. Não encontram de grande expressividade, não encontram. Então, olha só, o comércio. O que eles vão tirar da floresta amazônica que pode ser comercializado? Madeira, ok? E dentre tantas outras coisas, certo? Especiarias, certo? Então, ali a gente tem ali as nossas drogas dos sertões, tudo que é tirado da floresta amazônica, tudo bem? Desses interiores. Então, é através do comércio. São produtos que têm ali valor comercial. É importante também que tu perceba que por mais que o processo de colonização na Amazônia tenha começado apenas no século XVII, ok? A partir da fundação da cidade de Belém, não é para te entender que Portugal não via tipo um valor na Amazônia. Portugal via, não tem nada lá. Não, eles percebiam que poderia ser muito explorada. Só que eles não exploram antes, porque a exploração, a colonização também ela é cara, tá, gente? É um custo. Ocupar não é barato. Não sai barato também, tá? Então é isso. Também depende de muita força humana. Tem muitos braços, né? Porque você precisa ocupar, entendeu? Então, assim, eles viam na Amazônia, Portugal, a coroa portuguesa via na Amazônia um grande poder, ok? De comercialização. Eles tinham muito interesse na Amazônia, né? Por mais que... professora, mas por que eles só começaram a colonizar no século XVII? Porque colonizar não é fácil, tá, gente? Não é fácil, ok? Mas eles são forçados a colonizar, porque a Amazônia estava sendo muito invadida, ok? Então, eles tinham que ocupar. Eles foram forçados a ocupar, porque senão eles poderiam perder o território. Então, tem que ficar muito claro para ti. O principal objetivo da colônia era fornecer riquezas para a metrópole. Poderia fornecer de duas maneiras. Ou tu descobre minas de metais preciosos, ou através do comércio, tudo bem? Produtos que podem ser comercializados. Na Amazônia, a gente vai ficar com comércio, tudo bem? Tudo bem? Ok. Importante que tu perceba que a coroa portuguesa via na Amazônia um grande poder, ok? Tinha grandes interesses sobre a Amazônia. Mesmo só começando a sua colonização no século XVII. Tudo bem? Então tem que ficar claro para ti essas questões. Bom, era isso. Isso que a tia Leite vinha falar para vocês sobre o que é uma metrópole, o que é uma colônia, as relações entre elas, qual o principal objetivo de uma colônia, isso é muito importante. E aqui deixo 4 questões para vocês, para te exercitar, para te caracterizar o que motivava as nações europeias a conquistar novos territórios a partir do século XV. Tu vai ter que explicar essa interdependência da relação entre metrópole e colônia no contexto colonial. E também aqui no período colonial, quais são as formas que os governos europeus conheciam para adquirir riquezas. Aqui, meus amores, último slide, tá bom? Mesma coisa que eu falei para vocês. Evidencie como o território amazônico contribuiu na obtenção de riqueza de metrópole portuguesa. Aquela questão, te falei sobre as drogas do sertão, né? Então, através do comércio, tá? Está na tua apostila, tá nos últimos parágrafos da tua apostila.
tá bom? Então, leia a apostila do primeiro capítulo, resolva essas questões aqui e me mande a resolução. Manda a foto do teu caderno pra mim, tá? Olha só. Até a próxima. Era isso que eu queria falar com vocês. Bom simulado, meus vingadores. Desejo um bom simulado pra vocês, não só em estudos amazônicos, tá, gente? Em tudo. Tá bom? Que não adianta acertar minhas questões e as outras não, tá? Mas bom simulado, boa primeira avaliação pra vocês. E a avaliação, como eu já disse, é que nem o Thanos. Ela é inevitável, tu sabia que ela ia chegar. Agora, resta vocês fazerem que nem o Homem de Ferro, tudo bem? Destruir essa avaliação. Tchau, fico por aqui, beijos. Eu ia falar boa tarde, que eu tô gravando de tarde, mas enfim. Tchau, gente.